Os anos 20 nos Estados Unidos foram inundados primeiro por uma onda de prosperidade. O mercado acompanhou esse crescimento com um otimismo exagerado, criando uma bolha de supervalorização das ações das empresas. Aí, em outubro de 29, a falta de dinheiro para pagar dívidas provocou a quebra da Bolsa de Nova York. Foi um trauma, um dos maiores traumas do capitalismo em toda a história. O crash da Bolsa, como ficou conhecido esse episódio, deixou marcas profundas. A depressão que se seguiu fortaleceu o fascismo e o nazismo, que, por seu turno, levaram à Segunda Grande Guerra, como mostra Ednei Silvestre na segunda reportagem da série Efeito Crise. O cinema começa a falar. O automóvel produzido em massa invade as ruas. Nos lares, geladeiras, ferros de passar, lavadoras. A classe média americana chega ao paraíso de consumo e celebra dançando freneticamente o Charleston. São os anos 20 nos Estados Unidos. As ações sobem desde 1924. As fortunas incham. Os americanos se endividam, tomam empréstimos para investir na Bolsa. Investidores europeus também preferem Wall Street. É a fuga da crise provocada pela Primeira Guerra Mundial. E pelo receio de uma tomada do poder, pelas duas forças que cresciam, comunismo e fascismo. Então, ao longo da história do mundo, como as pessoas são bastante ambiciosas, né, elas querem ter uma renda cada dia mais alta, querem ganhar mais, sempre mais. Então, tem certos momentos que os ativos fogem realmente de seus preços normais. Isso acontece com qualquer ativo, imóveis, né, ações, títulos. A prosperidade não é para todos. Apenas 5% das famílias participam da festa da Bolsa de Nova York. Quase metade da riqueza americana está nos cofres de apenas 1% da população. A queda constante do preço dos produtos agrícolas estrangula os pequenos proprietários rurais, que se veem obrigados a fazer empréstimos e hipotecar fazendas. Em setembro de 1929, a Bolsa de Nova York tem a maior alta da história. O valor da maioria das ações estava inflado. Algumas tinham subido 400%. A bolha tinha chegado ao auge. Uma típica bolha especulativa. A partir de 1928, a economia norte-americana já vinha se desacelerando, mas o preço das ações continua crescendo até 1929. No mês seguinte, em 23 de outubro, uma hora antes do fechamento do pregão, acontece a queda vertiginosa. 31 pontos. Nos dias seguintes, a tendência se acentua. Vem o pânico. Queda e vendas se aceleram. Quando chega novembro, 30 bilhões de dólares tinham se evaporado. A crise americana foi agravada por equívocos do governo. O presidente Herbert Hoover decidiu manter o orçamento equilibrado a qualquer preço. Cortou os gastos públicos, aumentou a taxa de juros, que reduziu ainda mais a liquidez. A falta de dinheiro agravou a crise no mercado de ações e de construções. O consumidor americano endividado não tinha como pagar o que devia aos bancos, que entraram em crise. Depois de perderem suas economias, milhões de americanos começaram também a perder os empregos. 12 mil pessoas demitidas por dia. Na maior fábrica de automóveis dos Estados Unidos, a Ford, 80% dos operários dispensados. Indústrias e lojas fecham as portas. 1.616 bancos quebram. 1 em cada 20 fazendeiros perde a propriedade. O desemprego atinge 13 milhões de pessoas, 24% da população ativa. O desespero eleva o índice de suicídios. 23 mil americanos se matam em apenas um ano. A depressão americana abala o comércio mundial. O Brasil destrói safras de café na tentativa inútil de manter os preços. Na Inglaterra, a produção de navios diminui, afetando siderúrgicas e minas de carvão. A indústria têxtil também naufraga. O desemprego em algumas áreas da Grã-Bretanha chega a 80%. O país mais duramente afetado pela depressão é a Alemanha, que depende de empréstimos americanos para pagar as reparações da Primeira Guerra Mundial.
6 milhões de alemães ficam sem trabalho. Tornam-se o principal alvo da propaganda de Adolf Hitler, que promete pleno emprego e dignidade para o país humilhado pela derrota, abrindo caminho para a Segunda Grande Guerra do século XX. Amanhã, na terceira e última reportagem da série, as lições do crack de 29, as crises da segunda metade do século e o risco de uma nova grande crise mundial.